12ª sessão ordinária da Egrégia Segunda Câmara Civil, faço através de videoconferência pela resolução número 10 do Tribunal de Justiça do Amazonas. E é exatamente no 25º dia do mês de maio de 2020, às 9h02, eu peço à senhora secretária que proceda com a leitura da ata, mas gostaria de fazer uma justificativa da ausência do desembargador Chalub. Neste momento, ele está participando, através de videoconferência, do 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, faça a justificativa da ausência do colega devidamente justificada. Passagem e leitura de acordo. Algum colega tem? Nada. Nada, senhor presidente. Tá. Doutora secretária, informe, tem prioridade nesse? Sim, alguém pediu prioridade? Sim, tem pedido de sustentação. Tem adiamento, desembargador. Tá, então, vai dizendo, por favor, que eu vou adiar. Só o número assim na escala. Como o senhor anunciou a ausência do desembargador Chalub, todos os processos dos quais ele seja o relator, bem como aquele que ele solicitou vista, estão adiados para a próxima sessão. Adiamento a pedido do relator, o número 27, desembargador. Número 27, deixa eu só verificar aqui. Fica adiado o processo de número 27, que é exatamente da Nivaldo. relatoria. Deixa eu confirmar aqui. Agora já. Número 27. É uma apelação civil 0640-564-88, que tem como apelante Nivaldo Afonso e Floriz Meire Costa Antunes Afonso. O relator é o desembargador Elcício Monte de Oliveira, que solicita que seja adiado esse processo. Qual seria o próximo, doutora? O adiamento é somente esse, desembargador. Agora tem o pedido de sustentação oral. Sim, senhora. Mas a senhora não vai adiar, doutora, para que o presidente possa adiar aquele processo que o desembargador Pascarelli participa, porque precisa da presença do desembargador Chalub. Acho que os advogados estão aguardando, não estão? Pois não, é o primeiro processo. Vou também fazer a comunicação em caráter oficial. É uma apelação civil que tem como apelante Comassa, Indústria e Comércio de Cimento Limitada, e ainda apelante José Dejani Cavalcante Júnior, Silipar Participação Limitada, Vitor Simões da Silva e Antônio Carlos da Silva. Apelada Maria de Nazaré Limonde Cabral Pereira. Fica adiado pela ausência do desembargador Domingos Chalub. Outro processo, doutora? Não, desembargador. Qual é o que tem pedido de sustentação oral? Pedido de sustentação oral número 10. Número 10. Mas já tinha feito os cumprimentos aos eminentes colegas, vejo o desembargador Delcio, cumprimento respeitosamente o querido amigo, desembargador Delcio, estendo os mesmos cumprimentos à doutora Carla Pregapani, procuradora de Justiça, e os demais colegas eu já havia dado conta. Trago a julgamento é uma apelação civil 06-32-2450, dígito 97, que tem como apelante Swiss Park, Manaus Incorporadora Limitada, e apelada Marisa Vieira. A relatora é a senhora desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, eu gostaria que fosse solicitada através da secretaria para saber que a sustentação será feita por parte de quem? Doutor, informe a eminente relatora, quem é que pretende fazer a sustentação oral? Apelante. Quem? E gostaria de saber se os demais membros, desembargador, já votaram.
Desembargador Elci, desembargador Delcio. É que mudou a composição, mas eu voto agora, acompanhando o voto de Vossa Excelência. Também acompanha, Pois senhor não. presidente. Então, senhor presidente, o meu voto é pelo conhecimento e provimento do apelo e gostaria que Vossa Excelência perguntasse ao advogado se insiste na sustentação, uma vez que ele é favorável. E já foi votado pelos demais membros. Eu verifico a doutora Thaís. A senhora já tem conhecimento que o recurso foi conhecido e provido de forma unânime. A senhora desiste da sustentação oral? Desisto. Obrigada. Só para fim de registro, mencione o seu nome e a sua inscrição na OAB, doutora. Thaís Piechótica, OAB de São Paulo, número 307.992. Sou grato à senhora, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia. Proclamo o resultado por unanimidade de votos. Recurso conhecido e provido. Lido e assinado o acordo, desembargadora. Com a permissão dessa presidência. Obrigado. Qual seria o próximo, doutora? Número 11, desembargador. Em julgamento, apelação civil 06-32-711-67, que tem como apelante Mardiza Veículos Limitada, e ainda como apelante Mercedes-Benz do Brasil, apelados JB Ferreguete, Locação e Transporte Limitada, e EPP e Júlio Bernardo Ferreguete. Eu concedo a palavra à senhora desembargadora Maria do Socorro. Senhor presidente, eu gostaria que perguntasse, através da senhora secretária, por quem será feita a sustentação. Quem é que pretende fazer a sustentação, doutora Poliana? Desembargadora, ambos os apelantes, tanto a Mardiza como o Mercedes-Benz. Então, senhor presidente, está facultado, da minha parte, a participação dos advogados. Pois não. Eu vejo já caso, tela, o doutor Marcos Cavalcante. Vossa Excelência é advogado de quem, doutor? Bom dia a todos. Eu represento a concessionária Mardiza. Pois não. Mardiza Veículos. Mardiza Veículos. Deixa eu, então, só para fim de registro, doutor Cavalcante, mencione o seu nome completo e a OAB. Marcos Ricardo Erzon Cavalcante, OAB 2324. Tá, deferido o pedido pela senhora relatora, conceda a palavra à Vossa Excelência pelo tempo regimental. Bom dia a todos. Eu queria saudar o colegiado, na pessoa da relatora, Excelentíssima Senhora Desembargadora Socorro Guedes, representante do MP, eventualmente, na sessão. Como disse, há duas apelantes no caso concreto. A fabricante Mercedes-Benz e a concessionária Mardiza Veículos. O caso, conforme já está no relatório, é uma ação de indenização por vício oculto. Uma determinada empresa comprou um caminhão Mercedes, levou esse caminhão à concessionária, depois, instalou um equipamento que a gente conhece como MUNC, um equipamento em cima do caminhão. O caminhão apresentou defeitos, essa empresa vendeu o caminhão e, depois de um ano, entrou com ação para ser indenizada por eventual vício oculto. E eu queria esclarecer, porque é bastante importante para o direito do meu cliente, que a concessionária vem aqui a aderir integralmente à apelação feita pela fabricante Mercedes. Porém, há um ponto fundamental que eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências. De tudo que há na sentença, de todas as impropriedades que já foram, inclusive, apontadas na peça de apelação, a sentença, com todo respeito, demonstra uma atecnicidade clara e erra muito, erra em todos os pontos em que o magistrado tenta fundamentar a concessão da tutela. Porém,
apenas um ponto o magistrado, no nosso entendimento e com todo respeito, o magistrado acerta. O ponto que o magistrado acerta é não aplicação, no caso concreto, do Código de Defesa do Consumidor. O que diz o magistrado na sentença? Os autores não são destinatários finais do caminhão que adquiriram das réis, uma vez que, conforme informado na petição inicial, o referido veículo destinou-se ao exercício de atividade econômica para locação de veículos. Logo, tratando-se de relação tipicamente comercial, descabida a invocação das regras do Código de Defesa do Consumidor. É isso que me interessa e é isso que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências. Repito, apesar de aderir integralmente a todos os pontos que foram levantados na apelação da própria concessionária Mercedes-Benz. Ao não aplicar o Código de Defesa do Consumidor, não há como haver condenação solidária da concessionária. Evidente, se o fundamento para a condenação foi o vício oculto, vício de fabricação, a concessionária não participou da fabricação do caminhão Mercedes. Isso é óbvio. E se não há, para o caso concreto, uma relação de consumo, não há uma responsabilidade solidária da concessionária. Parece bastante simples, parece bastante claro, mas não foi. Essa contradição constou da sentença. O juiz de piso afastou o Código de Defesa do Consumidor, porém, na condenação, condenou solidariamente a concessionária por vício de fabricação. É esse o ponto que eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências, é esse o ponto que eu quero chamar a atenção da Excelentíssima Senhora relatora. Os demais pontos são a ausência de perícia, mas isso é uma questão meritória, e eu me resguardo para apenas aderir às alegativas do colega que deve me suceder, que representa a fábrica Mercedes-Benz. Era isso, eu encerro. Muito obrigado. Agradeço a participação de Vossa Excelência. Devolvo a palavra à senhora relatora, desembargadora Socorro. Bom, sustentação oral também pela Mercedes-Benz. Pois não. Eu vejo que a desembargadora está ausente momentaneamente, é melhor aguardá-la. Desembargadora Socorro. Caiu, presidente, mas eu estava ouvindo. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, já vejo que tem um advogado apelante da Mercedes também pronto para fazer a sustentação oral. Posso conceder a palavra a ele, desembargadora? Com certeza, senhor presidente. Doutor, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Peço que mencione seu nome e a inscrição na OAB, por gentileza. A palavra está concedida a Vossa Excelência, doutor. Bom dia a todos os magistrados, desembargadores. Felipe Quintana da Rosa, sou advogado, inscrito na OAB São Paulo 336373. Venho, excelências, através dessa sustentação oral, rapidamente, antes de saudar a magistratura amazonense e a toda a população que, nesse momento, sofre bastante com esse Covid-19, saudando na pessoa do presidente desembargador Ari Costa e na pessoa da desembargadora Socorro Guedes. Venho rapidamente, sem tomar muito tempo de Vossas Excelências, chamar atenção a alguns pontos dessa demanda que precisam, sim, ser
devidamente frisados, excelências, antes do julgamento. E aqui faço um resumo desta demanda, de como ela foi ajuizada e o que se pretende por meio desta ação judicial. Essa empresa autora invoca, neste feito, excelências, um vício de fabricação em um caminhão por ela adquirido, um caminhão da marca Mercedes-Benz por ela adquirido, e o que foi omitido na petição inicial é que esse caminhão foi objeto de transformação. Esse veículo, originalmente produzido para rodar, para transporte rodoviário, foi transformado e nele foi acoplado um implemento de grande impacto, um guincho, denominado um MUNC, né? Então, esse caminhão de transporte foi transformado em caminhão MUNC, em caminhão guincho, basicamente mudando a sua finalidade e passando a ser utilizado para o içamento de materiais altamente pesados, notadamente utilizado na construção civil. Então, a partir disso, para que um veículo desta proporção, um caminhão pesado de carga, seja transformado num caminhão de içamento de materiais pesados, ele precisa ter o seu chassi alongado, a ilustração disso nos autos, a ilustração disso nos memoriais recentemente trazidos ao conhecimento dessa Câmara, em que mostra um caminhão MUNC e um guincho nele acoplado, e com isto, com esse alongamento de chassi, se muda completamente a característica do veículo. Pois bem, a partir dessa transformação, a autora teve que conduzir o seu veículo por 3 oportunidades a uma oficina concessionária da rede Mercedes-Benz para fazer ajustes, revisões e serviços decorrentes desta transformação do caminhão original. Pois bem, insatisfeita por ter conduzido esse veículo à concessionária, a autora pretende receber indenização. Né? Indenização pelos dias que esse veículo teria ficado parado, sob a supervisão da concessionária, para que esses serviços fossem feitos, serviços decorrentes da própria operação de transformação que se fez nesse caminhão para um veículo guindaste. Né? E aí o que chama mais atenção, excelências, é que antes mesmo do ajuizamento, a parte autora, a empresa autora, já havia se desfeito do veículo, já havia vendido o veículo. Quer dizer, e recebido como produto da venda o valor que livremente pactuou com esse adquirente. E agora pretende receber uma indenização que justamente é parte dela, o preço do veículo, né? O preço que ela adquiriu o veículo do financiamento, ou seja, parte do financiamento ela quer receber como indenização, mesmo já tendo recebido depois de ter vendido o veículo. Quer dizer, em claro enriquecimento ilícito. Né? E sobre o mérito em si do caso, excelências, a autora, já tendo vendido este veículo, impediu completamente a realização de uma perícia para se demonstrar que essas 3 oportunidades que esse veículo foi levado à concessionária não decorrem de problema original do caminhão, muito pelo contrário, decorrem sim da transformação que foi nele feita. E como nós, fábrica, poderíamos comprovar que esses veículos não sofrem ou não continham nenhum tipo de vício, nenhum tipo de defeito de fábrica, senão através de uma prova pericial? Então, excelências, a demanda é claramente improcedente, né? A prova pericial capaz de comprovar cabalmente a improcedência dos pedidos foi tolhida das rés, né? Basicamente da ré apelante Mercedes-Benz, e a demanda indenizatória em si é cabalmente improcedente, tendo em vista que o veículo já foi vendido, os valores foram recebidos pela parte autora, né? Danos morais à pessoa jurídica são claramente, o STJ já reconheceu que, se não há uma comprovação de dano à imagem
da pessoa jurídica, da empresa, a perda de clientes, que deve ser comprovada, não existe dano moral em re ipsa à pessoa jurídica, como concedeu o magistrado Acô. Então, Excelências, por essa razão, a apelante reitera as suas razões recursais, requer o provimento de sua apelação e que seja revertida, reformada essa sentença de primeiro grau. Obrigado pelo tempo e um ótimo dia a todos. Eu agradeço. Devolvo a palavra à senhora desembargadora Socorro Guerra. Senhor presidente, a secretária informou que a apelada também tem sustentação, é isso, doutora Poliana? Não, desembargadora, não. os dois apelantes. Os dois apelantes. Eu estou demonstrando a intenção de vista desse processo. Fiquei em dúvida, estou entrando agora, e devido às tentações, eu fiquei em dúvida, eu quero pedir vista desse processo. Senhor presidente, é lógico que a vista é um direito regimental, e eu peço desculpas aos senhores, porque, como não tinha o voto do desembargador Elci, mas o meu voto, antes do pedido de vista, é dando provimento ao apelo. É porque eu tinha entendido que tinha sustentação do apelante e do apelado, mas foi providencial, uma vez que o desembargador Elci está pedindo vista dos autos. Para melhor analisar, desembargadora, porque realmente com essa nova composição eu não votava nesse processo. Com certeza. Eu estou votando. Eu quero dar uma olhada, que eu já decidi outras coisas sobre esses casos, eu quero dar uma olhada. Perfeitamente. Desembargadora Socorro, eu verifico aqui eu estou apenas com a ementa do acordo. 2 apelantes. Vossa Excelência está dando provimento em ambos os recursos ou apenas no primeiro? Não, presidente, porque eu posso ler rapidamente a ementa? Eu gostaria, até para conhecimento. Pois não. Já está assegurada a vista ao desembargador Elci, mas só para... Com certeza. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo. O processo já foi apregoado e assim reza a ementa. Apelação civil, ação indenizatória, responsabilidade civil por defeito em produto. Legitimidade da montadora e da concessionária. Vício oculto do veículo não comprovado. Ônus probatório do autor. Recurso conhecido e provido. Além da condição de representante comercial e fornecedora da assistência técnica da fabricante, montadora do veículo, o proveito econômico obtido pela concessionária com as atividades de venda e manutenção, reparo, tem como contrapartida a responsabilidade por eventuais defeitos do produto objeto da venda e da assistência, na forma do artigo 931 do Código Civil. Teoria do risco-proveito. Por mais que as ordens de serviço provem a frequente necessidade de recorrer à assistência técnica autorizada em tão pouco tempo após o caminhão ser retirado do pátio da concessionária, o que teria se dado em 30 de abril de 2012, não bastam, salvo o melhor juízo, para provar que a causa dos problemas experimentados era um vício oculto de fabricação, montagem, a ensejar reparação. Item 3. Ausente a necessária prova técnica acerca da premissa que ensejaria o direito do autor apelado, cumpre-lhe suportar a correspondente desvantagem processual do ônus previsto no artigo 373, inciso 1 do CPC, impondo-lhe o ônus da prova, destarte na espécie como regra de julgamento. Recurso conhecido e provido é o meu voto, senhor presidente, que agora está suspenso com ponto de vista. Essa é a emenda. 2 recursos, desembargadora. Vossa Excelência está dando provimento em ambos os recursos? Sim, presidente. Acaba que o recurso atende aos 2, porque no momento em que eu digo que o ônus da prova cabe ao apelado e ele não o fez, então conhecido e provido o recurso. Afastando o direito de indenizar tanto da montadora quanto da concessionária. Pois não, desembargadora. Suspenso o julgamento em razão do pedido de vista do eminente desembargador Elci Simões de Oliveira. Qual seria o próximo? É o número 14.
Esse processo... Número 14. 18? Não, 14. 14. Esse processo, desembargador, é da relatoria desembargador Wellington e votaria desembargador Chalub. Agora passa a julgar, passa a compor o desembargador Elci. Pois não. Então, já cientificado o desembargador Elci que ele participa do julgamento, eu vou apregoar aqui as partes. É uma apelação civil 06 44 035 83, que tem como apelante Águas do Amazonas Sociedade Anônima e apelada Dulcimar Batista Cavalcante. Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Wellington José de Araújo. Há um pedido de sustentação pela apelada. Pelo? Apelada. Pois não. Eu vou... Desembargador Wellington, Vossa Excelência defere o pedido de sustentação? Um minuto só. Está deferido, Divan? Sim, está deferido. Concedo a palavra, então, já vejo aqui a doutora Adriane Magalhães. Decline todo o seu nome, doutora, e a sua inscrição na ordem dos advogados, por favor. Bom dia, estão conseguindo me ouvir? Sim. Adriane Magalhães, minha OAB 5373 AM. Pois não, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos do tempo regimental. Pois não, só um minuto, deixa eu abrir aqui. Pode falar, doutora Adriane. Só estou abrindo aqui o sistema. Bom dia a todos. Saúdo o presidente, doutor Ari Moutinho, a ilustre relatora, doutora Socorro Guedes, doutor Wellington, doutor Délcio, doutor Elci Simões. É um prazer enorme estar aqui hoje com os senhores. Quero agradecer. E eu gostaria de iniciar essa minha defesa perguntando aos senhores quanto vale um dia sem água em nossas residências. Agora eu vos pergunto, quanto vale mais de 5 anos sem água em uma residência? A recorrida, dona Dulcimar, que é minha cliente, é uma pessoa idosa de 93 anos, com uma família grande, morando em uma residência. Esta não é a primeira ação que ela ingressa, essa já é a terceira ação que nós estamos ingressando contra o recorrente Águas do Amazonas, que é Contumaz, na zona leste de Manaus, em não fornecer energia, em não fornecer a contento a água nas residências. Essa ação foi interposta em 28 de 12 de 2015. Por mais que exista um hidrômetro instalado na residência, a água encanada não chega na residência dela, mas a recorrente cobra de forma mensal as faturas. Se os senhores forem olhar as faturas, nas folhas 17, o consumo medido sempre é 0, mas os valores são cobrados de forma sistemática, inclusive com negativação do nome dela. É tanto que nesse terceiro processo, oriundo da 5ª Vara do magistrado José Renier, que de forma brilhante proferiu essa sentença no valor de R$20 mil, ele deferiu novamente que fosse retirado o nome dela do SPC e do Serasa. Sempre que a Água do Amazonas protesta o nome dela, nós temos que ingressar com uma ação nova para retirar. E nunca foi fornecido nenhum tipo de água no encanamento da residência dela. Inclusive, o próprio Ministério Público interferiu através de uma ACP, ingressou com o processo 025 29 43 39 2011 804 000 contra o município e contra a recorrente.
Está nas folhas 5 dos autos desse processo. Então, não trata-se de um mero aborrecimento, trata-se de vida, como faz a recorrente acreditar que o valor alto de R$20 mil, para ela o valor é alto de R$20 mil, mas para a recorrida não é. Essa já é a terceira ação com os mesmos pedidos para abastecimento de água, para que a água seja oferecida na residência dela, pedido para que retire o nome dela do SPC e do Serasa. E esse período todo, aí ela não ficou sem água, ela ficava comprando água de forma mensal. R$60 era o que ela pagava para um vizinho que tem poço na residência dela, e ela ia, uma pessoa idosa, buscar água na casa do vizinho, junto com os parentes. Então, eu peço a manutenção da sentença no valor de R$20 mil. A recorrente, junto aos autos, 3 julgados do Rio Grande do Sul, do Paraná, no valor ínfimo, que não é a nossa realidade, que não condiz com o que aconteceu com a recorrente, né, que a situação dela é uma situação específica e totalmente diferente dos julgados que eles estão querendo juntar os autos para acreditar que o valor de 20 mil é alto, mas o valor de 20 mil não chega nem um pouco a uma medida pedagógica. E nas folhas 29, a própria recorrente afirmou que não tem água 24 horas na casa da recorrida. E o que existe lá é um rodízio, mas nem esse rodízio funciona. Então, eu cito para vocês os 2 últimos processos, os 2 primeiros processos que nós ingressamos com o mesmo pedido, que foi o 0602-206-62-2014, 804-0020, no período de 2013 a 2014, que também foi vencedora. Os valores que a recorrente está cobrando hoje é do período de 2016 a 2015. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas olha aqui as faturas, todas têm cobrança de valores, mas o consumo medido, 0. Isso também ensejaria em cobrança indevida, que está prevista no artigo 42 do Código de Direito do Consumidor, cobrar algo que não existe em duplicidade, e quando sequer estão fornecendo serviço. A minha cliente também ingressou com uma ação no PROCON, foi ajuizada no PROCON, relatou tudo o que aconteceu, ou seja, antes de ingressar com uma ação na Justiça Comum, ela tentou, no ano de fevereiro de 2016, em 2015 também ela tentou, via PROCON, resolver esse conflito de forma administrativa, e mesmo assim a recorrente não atendeu. O nome dela também foi negativado no SPC e no Serasa, mesmo ela tendo feito essa reclamação no PROCON, mesmo ela tendo tido 2 ações primeiras com o mesmo objeto, com o mesmo pedido, com a mesma situação. Juntei também aos atos os comprovantes de recibo mensal que ela comprava água do poço. Então, ilustríssimos julgadores, rogo aos senhores para que os senhores tenham bastante consideração, que sejam tocados por essa situação. Não é a primeira vez, repito, e me torno repetitiva, essa já é a terceira vez. Quantas vezes mais a recorrida precisa ingressar com ação para pedir que tenha o fornecimento de água na residência dela, para pedir que Águas do Amazonas apenas cumpra o seu papel, cumpra o que está cobrando e de forma indevida. O valor da sentença foi de 20 mil reais. O justo, de forma brilhante, o magistrado da 5ª Vara, doutor Renier, julgou dessa forma. Ele analisou todos os fatos de forma minuciosa. A sentença dele está bem explicativa. Inclusive, nas folhas 1066, quando teve a audiência de instrução,
a recorrente sequer ofereceu uma proposta de conciliação, nem que fosse... Acho que ela retorna. Acho que caiu a conexão do advogado, desembargador. Eu aguardo, né? Vamos aguardar alguns minutos para ver se volta. Caiu o sistema, né? Talvez pela internet. Quantos minutos já estava? 8 minutos, desembargador. Ela já está entrando. Voltou. Está entrando. Doutora, pode... Adriane, a senhora pode continuar. Pois não, desculpa. Então, a sentença foi no patamar de R$20 mil. A recorrente, em sua defesa, no recurso de apelação, apenas se limitou a dizer que o valor de R$20 mil estava além do patamar e pediu para que esse valor fosse reduzido. Mas ela não citou todos os processos que a recorrida ingressou, todos esses anos, desde o ano de 2014, sem água na residência dela. Então, eu peço aos senhores para que mantenha esse valor, por ser considerado justo e servir de medida pedagógica para que a recorrente não mais cometa esse tipo de infração, principalmente com essas pessoas mais carentes, considerando ainda o Covid, o coronavírus, que as pessoas precisam, de forma sistemática, diária, estar se higienizando, e a recorrida não tem esse benefício que muitas pessoas têm. É o que tinha a relatar. Obrigada, agradeço imensamente pelo tempo dos senhores, por terem me ouvido. Obrigada. Obrigado. Eu devolvo a palavra ao eminente relator do desembargador ético José Geraldo. Pois não, excelência. Eu vou ler a emenda. Diz o seguinte: consumidor e processo civil, apelação civil, falha no serviço de abastecimento de água, redução do quantum indenizatório, razoabilidade e proporcionalidade precedentes. O valor da indenização deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir com uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. Longe de vincular o presente pronunciamento aos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça, servem de norte para a fixação de valor em patamar razoável e proporcional. Situação dos autos ultrapassada, ordinariamente visto à vista de hipervulnerabilidade da parte autora e da reincidência da empresa ré quanto à cobrança indevida e à falha do abastecimento de água. Indenização por danos morais reduzida, porém fixada em patamar superior ao ordinariamente arbitrado. Apelação conhecida e provida. Eu reduzi, na verdade, de 20 para 12 mil. Isso é o meu voto. Senhor presidente, peço a palavra. Não, senhora desembargadora. A palavra, desembargadora. Eu participo desse julgamento e ouvi atentamente a sustentação feita pela advogada e o bem lançado voto do eminente relator. Sua Excelência, em sua razão de decidir, utilizou-se, inclusive, da jurisprudência dessa Corte. Mas eu queria ponderar ao eminente relator, porque me chamou muito a atenção esse processo. Primeiro, nós estamos falando de uma senhora de idade, uma anciã, que há 6 anos não tem o direito de ter em sua casa água e que vem sendo cobrada reiteradamente, tendo que ir ao judiciário por ter seu nome negativado. E me chamou mais atenção ainda o fato de que a penúria só não é maior porque ela se vê obrigada a comprar
água de um vizinho que tem poço. Ora, senhores, eu penso, desembargador, que nesse caso específico, nós temos que dar uma atenção particular, porque nós estamos falando de uma empresa, Águas da Amazônia, e nós estamos falando na outra parte de um consumidor, no meu entender, hipossuficiente, que tem todo o direito, primeiro, do fornecimento regular daquilo que vem pagando. E, segundo, o que ela vem sofrendo, não por 1, 2 ou 3 dias, mas por anos a fio, essa indenização, que no primeiro momento parece grande, no meu entender, seria justa. E eu não vou pedir vista, mas eu gostaria de ponderar com Sua Excelência se não poderia manter no patamar que foi dado pelo juiz de piso, o juiz Acor, os R$20 mil, porque entendo que isso não vai aplacar todo o sofrimento dessa senhora. Imagine ter que sair da sua casa, correndo o risco de uma contaminação, nós já estamos há 3 meses da pandemia, e, antes disso, todos os dias ter que buscar água para se banhar, para alimentar a família, é um desgaste muito grande, são anos a fio. Então, eu acompanho o relator na razão de decidir, dando provimento ao recurso, ou melhor, o recurso é da Água da Amazônia. Eu não acompanho o relator, se assim ele entender, porque entendo que a decisão deve ser mantida na sua integralidade, portanto, desprovendo o recurso da Águas da Amazônia, porque entendo que esses R$20 mil, mesmo se foge àquilo que nós costumamos decidir, o caso da apelada não é um caso corriqueiro, é uma situação diferenciada. É como voto, senhor presidente, mas gostaria de ouvir o eminente relator. Pois não. Quem mais vota no... Eu vou devolver a palavra ao desembargador Wellington, antes de escolher o voto do desembargador Elci Simões. Vossa Excelência, desembargador Wellington, está com a palavra. O meu voto está com menção aqui aos votos da desembargadora Nélia, desembargador João Simões, desembargador Xíxaro. Neste caso, os patamares eram... O patamar era exatamente entre 5 e 10 mil reais. Por essa razão que eu fiz esse ajuste para 12 mil. Eu achei razoável. Se tiver de mudar, eu teria que modificar totalmente o voto. Por isso, Mas Vossa Excelência não entende que esse caso é um caso atípico? Não é uma situação corriqueira, não é alguém que teve o fornecimento interrompido. São 6 anos que ela não tem o fornecimento de água, que ela já ajuizou 2 outras vezes para poder ter o direito de tirar o seu nome que foi negativado. E nem assim esse fornecimento foi regularizado. Então, eu penso, desembargador relator, que deixa de ser pedagógica qualquer redução. Acho que esses R$20 mil é justo. Desculpe insistir, mas é como voto. E se Vossa Excelência entender diferente, eu já abro a divergência. Tudo bem, desembargador. Eu vou refazer o voto, então. Entendendo a sua sugestão... Desembargador Wellington, eu vou acatar a sua sugestão. Sim, Excelência. Senhor presidente, terei que modificar o voto naturalmente para manter. E trago na próxima semana, se for o caso. Mas Vossa Excelência acolhe na integralidade a manifestação da desembargadora Socorro, que eu vou colher o voto do desembargador Elci. Vossa Excelência acolhe? Desembargador Wellington. Pois não. Desembargador Elci, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, senhores desembargadores, realmente essa questão já foi objeto de vários recursos especiais para o STJ. E o STJ, na última, agora dia 3 de março, chegou um caso lá de Mato Grosso, recurso especial, Mato Grosso do Sul, foi dia 24 de março de 2020. E o STJ manteve
a condenação da empresa em R$ 5.000. Aqui nós estamos aumentando para 10. O Hélito deu 12. Na verdade, aqui... Embora eu entenda que essa questão é complexa, porque nós vamos destoar do que o STJ tem dado. Eu sei que tem o direito, tem a fraternidade, tem a questão, cada caso é um caso, mas me parece injusta essa votação do desembargador Elton, porque ele está acompanhando 2 vezes mais 20%, além do que o STJ. Tem vários julgados aqui, eu estou consultando. Esse último, agora é dia 4, está aqui, não dá para vocês verem aí. Mas é nesse sentido, me parece coerente. Eu entendo que deve-se atender à fraternidade desse julgamento, mas R$ 12.000 seria um preço justo. Mas, de qualquer forma, eu vou, porque essa empresa vai para Brasília e, em vez de ela receber 12, vai receber 5. Eu tenho absoluta certeza. Eu vou, então, Excelência. Eu vou... Eles vão para Brasília. Eles não param aqui. Eles vão lá, vai perder mais um ano, e quando voltar, vai reduzir para 5. Então, por isso é que vai haver esse problema. Eles vão até o fim. E como está cheio desse problema em Brasília. Eu já tenho outros casos que, já quando chegou lá, não adianta botar acima do teto fixado pelo STJ. Se a empresa recorre para Brasília, volta para 5.000. Em vez de receber 12, ela vai receber 5. Mas o senhor não acha... Eu peço a palavra, senhor presidente. Mas, desembargador, se Vossa Excelência não acha que tanto faz os 12 como os 20, já que Vossa Excelência entende que eles vão recorrer, não é da mesma maneira? Então, não muda nada. Só que o que nós temos que julgar não é julgar em massa, mas sim o caso concreto. Nesse caso concreto, já se vão 6 anos sem que a parte sequer tenha o fornecimento de água. Então, não é um caso comum de alguém que teve seu nome negativado e deixou de ter o fornecimento. É alguém que, reiteradamente, por anos a fio, deixa de ter um direito básico de todos nós, que é o direito à luz, é o direito à água, a não ter esse serviço, mas ser obrigada a pagar uma conta. Então, eu insisto por isso, porque se houver o recurso e isso acontecer, que eu espero que não ocorra, tanto faz ser 12 quanto 20, vai dar no mesmo. Mas, do ponto de vista de corrigirmos, no meu entender, uma grande injustiça, penso que os 20.000 é bem razoável e é por isso que eu mantenho a divergência, se for o caso. Então, eu aguardo o desembargador Hélito. Sim, presidente. Presidente. Desembargador Elci, não consegui escutar direito, Vossa Excelência. Eu aguardo, então, ele vai pedir adiamento para a próxima sessão. Desembargador Hélito, pelo que eu entendi, depois da ponderação da desembargadora Socorro, Vossa Excelência acolheu os argumentos dela. E aí o desembargador Elci, ele, no seu voto, ele traz jurisprudência do STJ, na qual ele acolhe na redução, dando provimento ao recurso. Eu lhe pergunto, Vossa Excelência mantém o seu posicionamento? Eu vou resolver isso aqui agora, Excelência. Eu vou fazer o seguinte. Como já fazia algum tempo a feitura desse voto, eu pude analisar agora com mais calma aqui, e é o seguinte, esses precedentes são exatamente aqui do tribunal. Vi outros, inclusive, agora, do tribunal. Eu acho que o patamar de 12.000 realmente é o que fica razoável e eu vou manter esse voto nesse sentido, Excelência. Nos 12.000. Realmente é 12.000. Bom, o patamar que... Então, agora tem a divergência que foi inaugurada pela desembargadora Socorro. Eu vou colher o voto do desembargador Délcio Santos. O desembargador Elci inaugurou a divergência. Desembargador, nós temos a divergência foi da desembargadora. Desembargador presidente, tendo em vista que tem que ter necessidade, tem que ter necessidade de continuidade do julgamento,
Aí nós temos que interromper para que as partes querendo tenham a nova oportunidade de fazer sustentação, não é isso? Na próxima segunda. Então tem que convocar para a próxima sessão. É o que eu imaginei que eu faria isso, mas estava observando os desembargadores, como tem o desembargador Delcio, e eu estou livre também para votar, não sei se seria o caso de dar com celeridade esse julgamento e já colhendo o voto do desembargador Delcio. Mas é porque tem que dar oportunidade às duas partes para querendo fazer a sustentação, presidente. Se o senhor me e permite... nós só temos uma das partes aqui nesse momento. Se o senhor me permite, senhor presidente... Terceira palavra, Vossa Excelência. Como se trata de complementação de julgamento, e a regra que nós temos adotado, seguindo o CPC, é de que se adia o julgamento, né, para ser feita uma próxima sessão, onde os advogados terão a oportunidade de querendo fazer novas sustentações com a participação dos 2 membros que não participaram dessa sessão, dessa sentada. Então, eu acho que, senhor presidente, seria prudente seguir essa orientação da própria segunda Câmara de fazer a complementação do julgamento na próxima sessão com a participação dos advogados querendo sustentar novamente as razões das suas manifestações. Eu acolho os sólidos, convincentes argumentos trazidos por Vossa Excelência e também a desembargadora. Mas eu acredito que, tendo o número, pode haver sim na mesma sessão. Para a próxima sessão, fica adiado. Peço à senhora secretária as diligências de praxe. Desembargador, só para eu fazer a minha anotação. Desembargadora Socorro abriu a divergência. Desembargador Elci votou com o relator? Isso. Acompanhou o relator. Ok. E na próxima, embora vá participar o desembargador Domingos, agora já pela prova o desembargador Chalub, mas o desembargador Elci já tem que consignar o voto dele. Outro processo, doutor? Esse já está adiado. Número 21, desembargador. 20? 21. 28. Em julgamento. Julgamentos em mesa. Qual é o... Não, desembargador, número 21 da pauta. O 21. Sim. Pois não. Em julgamento, um agravo instrumento, número 4004, 536, dígito 37, agravante vivo, sociedade anônima, e agravado Ministério Público do Estado do Amazonas. O relator é o desembargador Elci Simões, a quem eu concedo a palavra. Há um pedido de sustentação oral pela agravante. Pois não. Desembargador Elci, Vossa Excelência, defere o pedido? Defiro, Excelência. Quem é a advogada? É a doutora Adriane? Doutora Natasha. Advogada de quem? Sou eu, Excelência Natasha. Qual o doutora número? Natasha. Doutora Natasha, Vossa Excelência está autorizada a fazer a sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Mencione apenas seu nome completo e a sua inscrição na OAB. Perfeito. Natasha Kamarov Beniste, OAB-RJ 182592. Senhor Obrigado. presidente, é que eu vejo que a doutora Natasha já colocou o nome completo e a OAB pelo na videoconferência. Aí isso facilita até a gente identificar, né? Natasha Kamarov Beniste, OAB Exato. 182. É que eu estava assinando um documento aqui do lado do gabinete e eu queria saber o número, Poliana. Perguntar qual é o número, desembargador. 21. O 21. Ok. Obrigado. Prossiga. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental, doutora Natasha. Egrégia Câmara, eminentes desembargadores, primeiramente, bom dia. Imagino que Vossa Excelência tenha se acostumado já com essa nova realidade de julgamento. De minha parte, é a primeira sustentação por vídeo, então espero que não tenhamos nenhum problema de conexão. A ação civil pública que dá origem ao presente recurso, ela foi ajuizada pelo Ministério Público
em razão de supostas falhas ocorridas nos serviços de telefonia prestados pela Telefônica no município de Jutaí. Antes que a Telefônica pudesse se manifestar nos autos, o juiz de primeiro grau determinou, sob pena de multa, que a Telefônica melhore os serviços de telecomunicações no município e proceda a reparos, substituições e ampliação de equipamentos existentes no tocante à fonte própria de energia. Antes de demonstrar a ausência de preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar, peço licença para destacar a existência de termo de ajustamento de conduta, firmado em 2014 entre diversas entidades que abrange todo o estado do Amazonas e que justificaria a extinção da demanda por falta de interesse de agir do Ministério Público. Na realidade, o TAC ele possui um mecanismo próprio de controle, são feitas reuniões anuais para apurar o cumprimento das obrigações. Assim, caso fosse identificado qualquer descumprimento por parte da Telefônica, a gente entende que o mesmo deveria ser suscitado nos autos do próprio TAC e não através de uma nova ação, evitando obrigações e decisões conflitantes. No mérito, eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência para o lapso temporal gigante entre a instauração do inquérito civil em 2013 e o deferimento da liminar em 2019. O lapso é de quase 7 anos, então as informações coletadas em 2013 já não refletem o cenário atual da prestação de serviço na região. Na realidade, para que houvesse um indicativo de irregularidade dos serviços atuais, seria imprescindível a existência de prova técnica. Tanto é assim que na decisão de folhas 239 e 242, que conferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado pela Telefônica no agravo, o excelentíssimo relator reconheceu a complexidade técnica da causa, consignando que, diante da complexidade da causa, entendo restarem demonstrados os requisitos do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, por se tratarem de medidas onerosas agravantes. Ainda nesse ponto, eu peço licença para destacar trecho do recentíssimo precedente que acompanhou os memoriais entregues a Vossa Excelências da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal do Mato Grosso, que deu provimento ao agravo da Telefônica, em caso análogo, muito parecido mesmo, reconhecendo a necessidade de dilação probatória. Vou citar só o trecho final do precedente que a gente juntou na íntegra. Tal situação leva à conclusão de que é necessária a dilação probatória no processo principal para que restem comprovados os argumentos aduzidos pela parte autora, /agravada, a fim de que se possa averiguar a providência mais eficaz, bem como a real extensão do problema descrito na inicial, situação que afasta por hora a probabilidade do direito invocado e, consequentemente, impede a concessão da antecipação de tutela. Não bastasse isso, Excelências, em contraponto às alegações formuladas pelo MP, a Telefônica mostrou que cobre a área urbana do distrito sede de Jutaí com a tecnologia 2G, que foi instalada em 2010, cumprindo integralmente as obrigações de cobertura assumidas perante a Anatel. A própria Anatel confirma isso no ofício de folhas 217 e 219. Ademais, é preciso destacar que o município de Jutaí ele possui menos de 15 mil habitantes, localiza-se em região de acesso difícil, na região do Alto dos Solimões, e sofre com crise energética muito grande que assola todo o estado do Amazonas. Nesse contexto, ainda que não haja qualquer norma ou determinação legal que obrigue as operadoras de telefonia a instalar baterias auxiliares ou qualquer outra fonte de energia alternativa para manter em funcionamento as antenas de telefonia em caso de interrupção de energia elétrica, fato que foi destacado pela Anatel nos autos do inquérito civil, a Telefônica instalou, de fato, em suas antenas bancos de baterias que possibilitam o funcionamento autônomo por cerca de 1 hora em caso de queda de energia. Ainda assim, a decisão agravada determinou que a Telefônica garanta a continuidade dos serviços pelo tempo que for suspensa a energia elétrica, no prazo de 60 dias, sob pena de multa de R$10 mil. No nosso entendimento, é irrazoável exigir que as operadoras de telefonia contem com equipamentos capazes de sustentar um funcionamento de serviços de telecomunicações nos municípios por tempo indefinido, diante de quedas de energia elétrica. O tema já foi, inclusive, abordado por esse agravo tribunal, oportunidade que foi reconhecido que a falta de energia impacta na efetividade dos serviços das operadoras, mas que isso foge à seara delas, foge à seara de atuação delas. Nós juntamos trechos desse precedente nos memoriais, que é de relatoria do desembargador Riedo Simões de Oliveira. Por fim, Excelências, para não tomar muito tempo de Vossas Excelências, além da ausência de probabilidade do direito, eu peço licença para demonstrar também que não há qualquer risco de eventual demora na prestação da tutela jurisdicional, apta a causar qualquer dano aos moradores de Jutaí. A decisão agravada, ela consignou que o perigo não estaria presente no entendimento do juiz de primeiro grau, porque quando existe uma ligação interrompida de maneira súbita, no entendimento do juiz de primeiro grau, os créditos telefônicos seriam consumidos, os créditos dos consumidores. Isso não é verdade, não há cobrança por parte da operadora no caso de ligações sucessivas do mesmo número. Então, nos termos da resolução 604/212 da Anatel, uma chamada ela é considerada sucessiva
quando ela é efetuada do mesmo número o mesmo número liga, o mesmo número recebe, dentro de um período de 120 segundos. Então, não há cobranças dúplices quando a ligação cai. Justamente por essa razão, não há nos autos qualquer comprovação de que a operadora estaria realizando cobranças por essas ligações dúplices, tampouco da falha na prestação de serviços. E o tempo percorrido entre a instauração do inquérito civil e o ajuizamento da demanda, a nosso ver, é a maior evidência de que não há urgência. Se havia urgência, porque o Ministério Público demorou 3 anos para ajuizar a ação e 7 anos se passaram desde o ajuizamento. Por todo exposto, a Excelência Justiça Telefônica confia que será integralmente reformada a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para revogar a liminar deferida pelo juízo de origem. Muito obrigada e bom dia a todos. Eu agradeço a senhora e devolvo a palavra ao desembargador Elci Simões. Senhor presidente, o voto já está lançado. Eu vou ler. Eu li, a doutora mandou com antecedência essas memoriais, eu li, verifiquei. Agora, nós não podemos comparar. E eu tenho enfrentado alguns comentários, porque com o novo Código de Processo Civil, ele trouxe muitas inovações que já existiam e melhorou no atual Código. É a questão da cooperação no novo Código de Processo Civil, deveres do juiz, do magistrado. Aqui é um agravo, que querem reduzir a multa. Nós conhecemos a realidade do nosso interior, é distante município de Jutaí. Nós não podemos pegar uma jurisprudência de Mato Grosso para aplicar. O juiz lá fica sem internet, sem poder compartilhar o acesso pessoal do celular com o computador para despachar. Então, nesse caso, a questão ficou assim: agravo de instrumento, fixação de astrentes, valor razoável, possibilidade. Isso na verbetação. Aí, no dispositivo, a alteração da multa só é cabível quando fixação em montante exagerado ou risório, agravo conhecido e desprovido. As outras questões postas pela eminente advogada foge, porque isso é um agravo de instrumento que está atacando especificamente as astrentes. Então, já vem por mérito. Se eu fosse apreciar essas outras questões, eu ia incidir numa supressão de instância. Então, eu estou dando o desprovimento que pese a bem lançada argumentação da eminente advogada, eu li, reli, mas não vejo. A nossa realidade amazônica é outra. Por isso que eu sempre, no Amazonas, a gente tem que não só invocar o direito de fraternidade, que a desembargadora Socorro é representante no Brasil, e também a questão da cooperação. Antigamente, o juiz dizia, emenda inicial não dizia o que o advogado tinha que fazer. Hoje, não. O juiz tem que dizer, olha, você emenda inicial juntando isso, juntando aquilo. Você tem que explicar o que você está determinando. Então, não é mais como antigamente. Dá teu jeito. Emenda inicial e não diz o que é. Hoje nós temos que dizer. É o direito, é a cooperação prevista no novo Código de Processo Civil, com toda a doutrina. Nesse sentido, eu estou desprovendo o agravo, mantendo o valor da astrente e a decisão agravada em todos os seus termos. Como voto, senhor presidente? Pois não. Eu solicito que se manifeste o desembargador Wellington Araújo. Eu acompanho o voto do relator, excelência. Desembargador Delcio. Senhor presidente, eu estou vendo aqui no relatório do seu excelência relator que realmente foram trazidas algumas questões pelo recorrente. Quanto à incompetência da Justiça Estadual, eu estou afastando, senhor presidente, porque a ação civil pública não busca interferir na concessão que é regulamentada pela União. Na verdade, está se buscando ali os reparos e atendimento àqueles que usam e fazem uso do serviço de telefonia no município de Jutaí. Com relação às astrentes, também me parece que o valor arbitrado foi bastante razoável. Quanto à falta de interesse da agência do Ministério Público, também afasta, senhor presidente, porque o Ministério Público ele tem essa legitimidade de impetrar a ação civil pública para defender os interesses coletivos, inclusive, e o fez. A existência de um TAC
que deveria, inclusive, estar sendo cumprido pela empresa, e eu realmente não sei se está, porque se estivesse, talvez o Ministério Público não teria agido num tipo de Jutaí, não afasta a legitimidade e interesse do Ministério Público em promover a ação. Com relação essas antenas de telefonia, na verdade, elas têm uma capacidade, e essa capacidade, muitas vezes, ela é ultrapassada. A empresa não respeita aquela quantidade de linhas em que a antena pode suportar, e isso causa problema no uso, né? E a cobrança continua sendo a mesma. Então, senhor presidente, eu acho que se a empresa diz que já cumpriu tudo, que não há interesse do Ministério Público tem o TAC, que ela vem cumprindo o TAC, que ela vem prestando um bom serviço, que não há nada a reparar, eu acho que não haverá dificuldade dela demonstrar isso nos autos. A extraíndice ela só é cobrada se houver um descumprimento da decisão. E eu não vejo nada ilegal e nem desarrazoado na decisão que arbitrou a extraíndice no valor estipulado pelo juízo. Então, acompanhe, Sua Excelência, o relator, senhor presidente. Proclamo o resultado por unanimidade de voto, agravo de instrumento conhecido e desprovido. Lido e assinado o acordo. Autorização dessa grade, presidência. Doutora Poliana, qual é o próximo? Desembargador, acabaram as sustentações, os pedidos de sustentação. Vamos seguir a pauta. Seguindo a pauta, isso. Qual seria o primeiro agora? O número 2? Número 2, desembargador. Pois não. Na verdade... Ele não está disponível. Para mim. Desembargador. Desembargador. Esse processo número 2, que eu tinha avisado o desembargador Elci anteriormente, que tinha um pedido de sustentação no número 26. Esse processo é complementação de julgamento, aí tem que ser adiado pela ausência do desembargador Chalub. Qual é que tem que ser adiado? Eu não escutei direito. O 26, desembargador. Doutora Poliana, por favor, qual é que a senhora está mencionando? 26, desembargador, da pauta, preciso ser adiado. Implementação de julgamento. 6? É o número 6? Não, 26. 23? 26. 26. Deixa eu primeiro ver aqui qual é o processo. Então, eu trago a julgamento apenas para mencionar o número do processo, que será adiado a pedido do relator. É isso, doutora Poliana? A ausência do desembargador Chalub, como uma complementação de julgamento. Está certo. Então, é uma apelação civil 063-4254, dígito 37, apelante, Cartacho, Empreendimentos Imobiliários Limitados. E apelante ainda, Capital Roça Empreendimento Sociedade Anônima. E apelado, William Coran Barros Calco. Fica adiado pela ausência do desembargador Domingos Chalub, que participa do julgamento. Volto para o número 2, doutora. Sim, esse número 2, desembargador, houve um adiamento a pedido do relator, porém também é uma compreensão, mas todos já votaram. Eu gostaria de saber se esse tem que ser adiado pela ausência do desembargador Chalub ou não. É o número 2. Apelação civil 06-14-318, dígito 21, apelante Construtora Arruda Limitada. E apelados Maria Aparecida Rocha Pinheiro e Manel Neusimar Pinheiro. Processo fica adiado pela ausência do desembargador Domingos Chalub. Seria isso, doutor? Na verdade, já iniciou a votação desse processo, né? Não sei se o desembargador foi um pedido... Não, deixa eu lhe explicar. Esse processo eu não participo, eu participo, e já tinha sido votado quando o desembargador relator, Wellington, solicitou vista do processo novamente. Ele pediu que fosse analisado depois da manifestação da desembargadora Socorro. Por isso, eu vou conceder a palavra ao desembargador Wellington. Pois não, excelência. Quem preside esse julgamento?
Socorro, desembargador, desculpa. Eu verifico aqui que realmente a desembargadora Socorro, a quem eu tenho a honra de passar a palavra. Não estou escutando, Vossa Excelência, desembargadora. Está sem áudio. Recebo com as minhas homenagens ao nosso presidente e, como já foi anunciado pelo desembargador Ari, passo a palavra imediatamente ao desembargador Wellington. Desembargador Wellington. Não, tá. Cuidam os autos de recurso de apelação civil interposto por Construtora Arruda Limitada em face da sentença de folhas 1.700... Desembargador Wellington, desculpe lhe interromper. Pergunto se Vossa Excelência vai fazer alguma modificação no seu posicionamento, porque como um dos membros não estão presentes, não vou fazer, que compõe esse julgamento... Não vou fazer modificação, não. Vou manter, só vou dar algumas razões aqui. Pois não, desembargador. É porque, como não tem um dos membros presentes, mas ele já votou, não é isso, doutora Purina? Sim, desembargadora, já votou. Pois não, com a palavra, Sua Excelência, desembargador Wellington. Então, a sentença proferida pelos juízes da 17ª Vara Civil de Trabalho, que julgou parcialmente procedente os pleitos produzidos pelos autores na ação de enriquecimento sem causa, combinada com indenização por dano moral e material. Faço aqui um resumo do relatório, que vou passar adiante. Como disse, já houve já começou o julgamento, está em andamento, e depois que a senhora houve um voto divergente do colega desembargador Delcio, a senhora também o acompanhou, eu fui acompanhado pelo desembargador Ari, e eu pedi para adiar, mas eu vou fazer algumas ponderações aqui, simplesmente para que conste como óbvio dicto. Então, pois bem, inicialmente cumpre a mim apontar que pautei meu voto primordialmente na regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes, haja vista terem restado preenchidos os requisitos legais para a dação em pagamento diante da substituição de dinheiro pelos bens imóveis em questão, nos termos dos artigos 104 e 356, ambos do Código Civil. Impõe-se afirmar ainda que o mero reconhecimento da vulnerabilidade técnica dos consumidores apelados diante da construtora apelante e a existência de laudo pericial indicando o valor de mercado dos bens menor do que aquele informado, não ensejam necessariamente a conclusão de obtenção de vantagem manifestamente excessiva pela recorrente. Entendo também que a análise da suposta vantagem não deve se dar a partir de mera diferença entre o valor informado aos recorrentes no ato da dação em pagamento e aquele obtido na revenda dos bens. Em verdade, é possível que, prima facie, essa conclusão seja alcançada. No entanto, da detida análise dos autos, observei o contrário, conforme será exposto, perlustrando o caderno processual, em busca de uma análise do contexto da celebração do negócio jurídico, verifiquei que as folhas 860, 865, 866, 893, 894, 923, 924, 940 e 941, 956/956, a construtora apelante colacionou 5 contratos de compra e venda de imóveis com a mesma metragem e no mesmo empreendimento objeto da demanda, firmados por valor semelhante ao negociado com os apelados, incluindo um montante de R$ 1 milhão,
entabulados com o senhor Ricardo Feitosa Paixão. Nessa quadra, entendo que o fato mencionado por si já revelaria a possibilidade de revenda dos bens pelo preço indicado na dação em pagamento. Conforme apontei em meu voto, tendo os apelados concordado com o recebimento de bem e valor com menor liquidez do que dinheiro, assumiram o ônus de estar à mercê das variações de preço próprias do mercado imobiliário, tornando-se responsáveis por dispor das casas dadas em pagamento da melhor maneira que entendessem, uso próprio, zelando e aguardando o melhor momento para a venda ou alienando-as imediatamente. O excelentíssimo desembargador Delcio dos Santos, em seu voto vista, concluiu que as referidas negociações pelo mesmo valor teriam ocorrido porquanto simplesmente não faria sentido que a própria construtora negociasse os imóveis idênticos a preços distintos. Ocorre que data máxima venha, não se tratou apenas de firmar negócio com terceiros envolvendo imóveis de mesmas características pelo mesmo preço, mas sim de demonstrar que seria plenamente possível a venda nos moldes apontados pela construtora apelante, corroborando exatamente a ausência de má-fé na celebração da avença. Ademais, ainda que não tenha sido possível comprovar nos autos a alegação dos apelados de que a recorrente teria afirmado já existirem compradores para os imóveis dados em pagamento, novamente entendo que as sucessivas vendas de casas da mesma metragem, no mesmo empreendimento, por preços semelhantes, inclusive para pagamento à vista, reiteram que a construtora atuou na mais estrita legalidade. O excelentíssimo desembargador Delcio apontou que, ainda, considerando o valor constante dos laudos periciais, haveria uma perda de 1/4 do valor do bem em período pouco superior a 2 anos. No entanto, reiterando as vênias, tal alegação não foi acompanhada de critérios técnicos idôneos a determinar que a referida redução foi ou não superior ao observado no mercado imobiliário naquele período, o que a torna tão somente um resultado de cálculo matemático. No tocante ao entendimento exposto pela excelentíssima desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, em seu voto visto, verifico que esta concluiu pela violação da boa-fé objetiva, que ensejaria reflexos na resolução contratual. Para tanto, colacionou doutrina que elenca as 3 funções do referido princípio, quais sejam função criadora, a interpretadora e a limitadora. A magistrada afirmou que o contrato entabulado entre as partes não observou exatamente a função criadora, visto que a construtora se despreocupou com o dever, de cuidado e cooperação para com os apelados, ao não revelar o valor de mercado dos imóveis negociados. Porém, observem que, segundo a doutrina apontada pela desembargadora, a função interpretadora da boa-fé objetiva permite a visão do vínculo obrigacional com uma totalidade ou um processo formado por uma série de atos tendentes a uma finalidade que é a utilidade econômica social do contrato. Diante deste entendimento, e de acordo com o exposto anteriormente, reitero que observei o contexto da celebração do negócio, objeto da demanda, a partir das provas produzidas em cumprimento
ao meu papel de julgador, analisando-as de forma global, com vistas a assegurar a prestação jurisdicional equânime e a alcançar a verdade mais próxima possível da real. Então, é isso, Excelência. Eu reafirmo o meu entendimento e agrego isso ao meu voto. Senhora desembargadora, eu também participei de julgamento. Pois não. Quer se manifestar, desembargador Ari? Com a palavra, Vossa Excelência. Também com algumas ponderações depois da palavra do eminente colega relator. Quando votei, desembargador, eu fiz uma justificativa, com devido respeito aos colegas que já apresentaram divergência, dizendo que a justiça é cega para poder saber, no sentido simbólico, mas ela não pode ser cega para saber o que é justo do injusto, o que é legal do ilegal. Ela tem que se manifestar. Eu li cuidadosamente o voto do desembargador, como prestei atenção também nos 2 votos do desembargador Delcio e da senhora desembargadora, que agora preside. Eu vejo que tudo que, do percussente exame que fiz ao processo, realmente não houve violação da boa-fé. Negócio jurídico foi feito dentro do limite da lei, tudo direitinho. Não vi nada que pudesse alegar que houve a violação da boa-fé. Como também não teve vantagem. Foi um negócio jurídico perfeito e acabado. As pessoas, agentes capazes, tudo direito, uma construtora, 2 pessoas de boa qualificação no estado do Amazonas. E o que deixa, assim, preocupado, fico evidentemente preocupado, é com a quebra da segurança jurídica. É porque, depois dessa decisão, por certo, inúmeras ações serão trazidas ao nosso tribunal. Claro, cada ação é uma ação diferente. Se pode dizer, não, mas houve uma perícia. Não foi até aí a discussão. O que se discutiu nesse processo foi exatamente se houve uma vantagem excessiva, se houve a violação da boa-fé. Nada disso aconteceu ao meu entendimento. Por isso, eu vou manter meu posicionamento acompanhando o voto do seu excelente relator, porque eu acho que incensurável se me afigura o posicionamento adotado pelo desembargador e ratificado neste momento. É meu ponto de vista sem maiores delongas. Agradeço, desembargador Ari. E antes de passar a palavra ao desembargador Delcio, que abriu a divergência e é o voto condutor da divergência, eu gostaria também de defender o meu posicionamento. Primeiro, porque o meu voto, eminente relator e queridos membros, douta Procuradora de Justiça, ele está em atenção à disposição do Código de Direito do Consumidor. Por quê? Porque torna o consumidor como a parte mais vulnerável. Então, eu reitero as razões de decidir do meu voto e entendo, pedindo vênia ao eminente desembargador Ari, que, no meu entender, não houve quebra de segurança jurídica, mas sim o prestígio aos princípios do Código de Direito do Consumidor. O consumidor, senhores, independentemente de quem seja, é sempre a parte mais vulnerável numa situação de consumo. E essa vulnerabilidade ela é absoluta, ela não pode ser mitigada. E, no caso, a vulnerabilidade trazida aqui, ela é informacional. Então, eu entendo que deveria a empresa ter fornecido todos os dados do negócio, principalmente com relação ao preço de venda, coisa que, no meu entender, não foi, faltou com a verdade. Mas a matéria foi bastante discutida, os votos foram postos, eu reitero na integralidade o meu voto, e, principalmente, quando a gente está se referindo à empresa, entendo eu que trata-se de uma empresa especializada no ramo de compra e venda de imóveis, e, da outra parte, dos consumidores que, naquele momento,
podem ser pessoas esclarecidas, como todos nós somos, mas são meros consumidores. E, forte nessas convicções, eu ratifico meu voto posto, e que foi, inclusive, acompanhado pelo eminente desembargador Délcio, que abriu a divergência e passa a integrar o voto de Sua Excelência, e, portanto, eu mantenho o meu posicionamento já posto. E passo a palavra ao desembargador Délcio, se assim quiser fazer uso dela. Obrigado, senhora presidente. Gostaria, sim, com todo respeito a Sua Excelência, desembargador Ari, desembargador Wellington, eu vou manter um entendimento, aderindo ao voto lançado por Vossa Excelência na questão do valor, e as questões me parecem bastante simples, senhora presidente. Aqui nós temos que a aplicação do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Nós temos uma situação de vulnerabilidade de uma das partes. Nós temos uma situação em que geralmente ocorre, e o CPC diz que nós temos que julgar dentro daquilo que geralmente ocorre, que é numa situação de compra e venda entre uma empresa que quer vender imóveis e quer, ao mesmo tempo, comprar terrenos de alguém, geralmente quem faz essa negociação é a pessoa da empresa, e foi o que ocorreu. O avaliador da empresa tanto avaliou as casas que foram vendidas, como também avaliou o terreno. E a tendência, todos nós sabemos, é supervalorizar as casas que estão sendo vendidas e subvalorizar os terrenos que estão sendo comprados. Essa situação foi trazida ao Poder Judiciário pela parte que se sentiu prejudicada. E cabe a nós analisarmos se houve realmente algum prejuízo, algum direito ou não. Não quer dizer que em todos os casos nós iremos decidir pelo prejuízo. Cabe a prova de quem alega. E, neste caso concreto, me parece bastante clara a prova produzida, inclusive com a participação da empresa, quando a perícia demonstrou que a época em que foi vendido o imóvel, ou transacionados os imóveis, o valor dado pela empresa ao imóvel por ela vendido estava muito superior, mas muito superior mesmo ao que era praticado no mercado. Então, a prova pericial foi o que balizou o meu entendimento e a minha decisão. E eu não fico preocupado, senhores, se alguém também se sentindo prejudicado procurar o Poder Judiciário, porque cabe a nós decidirmos, de acordo com os argumentos e provas. Então, todo aquele que se sente prejudicado tem o direito, sim, de vir ao Judiciário. Como nós estamos aqui julgando vários processos de bancos com financiamentos, e tem alguns que nós reconhecemos o direito e outros nós não reconhecemos o direito. Faço aqui menção expressa da Sua Excelência desembargador Wellington, que tem proferido excelentes votos, analisando esses casos de consignação em pagamento, caso a caso, deferindo às vezes, indeferindo, deferindo em parte, fazendo uma análise minuciosa de cada caso, de acordo com as provas produzidas pelas partes. Então, eu não me preocupo realmente com essa questão de quebra de segurança jurídica, porque aquele que se sentir prejudicado em seu direito, ele tem que buscar o judiciário, ele não pode resolver com as próprias mãos. Ele busca o Poder Judiciário, leva ao Poder Judiciário os seus argumentos e as suas provas, cabendo a nós decidirmos. E foi o que foi feito aqui, tenho certeza por todos, cada um avaliou, cada um tem o seu nível de convencimento, mas eu mantenho o meu entendimento da forma como votei, senhora presidente. Então, como o desembargador Chalub já votou anteriormente, acompanhando o posicionamento trazido pelo desembargador Délcio, com a colaboração de meu voto, que passou a aderir à razão de decidir de Sua Excelência, eu proclamo o resultado por maioria, conhecido e provido parcialmente o recurso. Senhora presidente, eu vou fazer um ajuste com relação ao valor, porque, não sei se a senhora se lembra, eu estava considerando 300 e poucos mil, e a senhora fez uma alteração, a qual eu aderi. Vou fazer um pequeno ajuste, na próxima semana trarei para a leitura. Então, a leitura de acordo fica para a próxima sessão. Desembargadora Socorro, aqui eu queria levantar uma questão de ordem. O desembargador Chalub, quando votou acompanhando o desembargador Délcio, que naquele momento havia dito que o valor seria de R$ 314.699,56. Ele está ausente. Sua Excelência, o desembargador Délcio, vai fazer o ajuste. Creio que ele terá que ser ouvido para ver se fica com esse valor que foi trazido inicialmente ou se vai aderir o que Vossa Excelência trouxe no seu voto. Penso, com devido respeito, que há necessidade premente de também colher o voto do desembargador Domingo nesse tocante. Senhora presidente, só uma questão. Salvo engano, desembargador Ari, na semana passada, quando Sua Excelência trouxe o voto, eu cheguei a me manifestar aderindo ao voto de Sua Excelência. Na presença do
desembargador Chalub. Desembargador Chalub. Agora, realmente, eu não lembro se Sua Excelência desembargador Chalub ratificou ou não o voto dele. Isso realmente eu não lembro. Eu não vejo problema nenhum. Confesso, de aguardar. Eu não escutei o desembargador Domílio Chalub dizendo com quem ele ficava naquele momento. Veja, então façamos assim: o desembargador Délcio prepara o acórdão, mas nós daremos continuidade na próxima semana somente para colher o voto do eminente desembargador Chalub e proclamar o resultado após. E aí sim o desembargador Délcio poderá ler o acórdão. Todos de acordo? Eu trarei o acórdão. Se por acaso o desembargador Chalub mudar de entendimento, aí o meu acórdão não será lido, simplesmente será feito um outro, não sei, não tem problema não. Vamos fazer assim, é bom. Eu penso que eu apresentei meu voto verbalmente, que a senhora secretária faça a transcrição e junte ao processo também, quando eu me manifestei dizendo por que eu estava acompanhando o relator. Obrigado, desembargador. Então, fica suspenso o julgamento para continuidade na próxima sessão, com a colheita do voto do eminente desembargador Chalub. Na verdade, para que Sua Excelência tenha a oportunidade de ratificar ou retificar seu voto, assim querendo. Perfeito. Devolvo a presidência ao eminente desembargador Ari Moutinho com as minhas homenagens. Obrigado, desembargadora. Dando prosseguimento, trago a julgamento. O 3 já terá que ser adiado, está com vista ao desembargador Domingos Chalub. Mas, de qualquer maneira, vou anunciar. É uma apelação civil 06-21-1029, dígito 47, que tem com apelante apelado, Aliança Incorporadora Limitada, e apelante apelado, Júlio Assis Corrêa Pinheiro. Fica adiado, razão da ausência do desembargador Domingos Chalub. O próximo, doutora, seria qual? Número 4 também é adiamento, 5 também é adiamento. Nós iríamos julgar o número 6. 4 nós vamos ter que adiar? Sim, porque é complementação de julgamento e está ausente o desembargador Chalub. Fica adiado o processo número 4, que é a apelação civil, que tem como apelante Jean Meire dos Santos Cardoso e apelado Banco Industrial do Brasil, Sociedade Anônima. Também adiado o número 5, que é uma apelação civil que tem como apelante apelado Hospital Santa Júlia Limitada, apelante apelado Anilton Mendes Mota, também com vista ao desembargador Domingos Chalub. Qual seria o próximo, doutora? Número 6, desembargador. Número? 6. Em julgamento. É um agravo de instrumento que tem como agravante Maria Queiroz Xavier e agravada Petros, Fundação Petrobras de Seguridade Social. Eu sou presidente e relatora desembargadora Socorro, que eu me concedo a palavra. Senhor presidente, o voto está posto e pergunto se há divergência de algum colega. Desembargador Elci Simões, como vota Vossa Excelência? A relatora, conforme precedente dessa mesma Câmara, desembargador. Pois não. Desembargador Délcio. Senhor presidente, eu vou pedir vista desses autos, porque eu tenho sérias dúvidas quanto ao interesse da União, e me parece, eu já andei vendo alguns processos da Petros, que ela está tentando colocar agora a PREV no polo passivo, justamente para deslocar a demanda para a Justiça Federal para ganhar tempo. Me parece isso. Porque a questão da PREV, no caso da Justiça Federal, só se fosse alguma coisa com relação à regulamentação. E, nesse caso, não é uma discussão com relação à regulamentação, e sim com um plano de recuperação que foi aprovado entre a PREV e os seus beneficiários. Então, não sei se seria o caso de deslocar, ainda que para perguntar à Justiça Federal se havia interesse. Então, eu gostaria de pedir vista, senhor presidente, para analisar melhor essa questão. Pois não. Suspenso o julgamento, em razão do pedido de vista do desembargador Délcio, já com voto do desembargador Elci Simões, acompanhando a relatora. Em julgamento... Acredito, senhor presidente, que o 7 e o 8 devem ser da mesma situação, não, desembargador? Então, já adianto o meu pedido de vista.
Pois não. Então, trago a julgamento um agravo instrumento que tem como agravante Edson José Aguiar de Carvalho e agravada a mesma empresa por mim já citada. E em julgamento também o número 8, que tem como agravante José Nazareno Rodrigues dos Santos e a mesma empresa já mencionada. Todos com pedido de vista do desembargador Delcio. Correto, desembargador? Por favor, senhor presidente. Correto. Pois não, E só deixando desembargador claro também... Vossa Excelência, nesses dois últimos, ratifica também acompanhando a relatora? Não estou escutando Vossa Excelência, desembargador. Está sem áudio. Da mesma forma, senhor presidente. Pois não, desembargador. Eu já tenho votado noutros aqui, já vários, nós temos decidido nesse sentido de remeter à Justiça Federal, mas o Delcio pode ser divergente, vamos também aguardar, mas de qualquer forma eu já adianto, porque eu penso que entrou um órgão federal, desloca a competência para a Justiça Federal. Os 3 processos adiados em razão do pedido de vista do desembargador Delcio Santos. Trago... Em julgamento, é o processo número 9, uma apelação civil, 0235, 794, dígito 30, apelante FAMA, Federação da Unimedes da Amazônia, Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e outros. E apelada Unimed, Cooperativa de Trabalho Médico Limitado. Com a palavra, a desembargadora relatora, Socorro Guedes. Também ratifico, senhor presidente, meu voto posto. Pois não. Voto de Vossa Excelência está mantendo a sentença. Recurso conhecido e desprovido. Como vota Vossa Excelência, desembargador Elci Simões? Eu acompanho na íntegra o voto da relatora, Excelência. Desembargador Delcio? Acompanha a relatora. Desembargador Delcio Santos? Como vota Vossa Excelência? Acompanha a relatora. Proclamo o resultado por unanimidade de voto. Recurso conhecido e desprovido, líder assinado o acordo. Pois não, desembargador? Trago a julgamento... Desembargador número 12 agora. Pulamos para o número 12. Número 12. Esse processo é da relatoria do desembargador Wellington, votaria desembargador Chalub, então passa a compor o julgamento do desembargador Elci. Desembargador Elci, né? Em julgamento, é um habeas corpus que tem como impetrantes Ulisses Soares Ferreira e doutora Camila Ataíde Pinheiro. O impetrado é o juízo de direito da 7ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Manaus. O desembargador relator, o desembargador Edson José de Araújo, a quem eu concedo a palavra. Um habeas corpus, excelência. O resultado é o seguinte: habeas corpus preventivo, execução de alimentos, prisão civil, alteração na capacidade contributiva, ajuizamento de ação revisional, impossibilidade de assistente de acusação ou de amicus curiae, precedentes, ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. Nesse sentido que eu voto, excelência. Confirma liminar. Eu gostaria de pedir vista desses autos, senhor presidente. Pois não, desembargadora Socorro. Eu concedo vista, já solicitado pela desembargadora Socorro, no habeas corpus que tem como relator o eminente desembargador o Edson José de Araújo. Mas, mesmo assim, eu vou perguntar ao desembargador Elci se Vossa Excelência acompanha o relator. Eu estou com o acordo a abrir aqui, apenas é que na parte do acordo está conceder a segurança só para o Wellington, desembargador Wellington ajeitar aí, foi um erro material, está em conceder a segurança, conceder o habeas corpus, né? Eu vou, então, aguardar a manifestação da desembargadora e, na próxima, a gente resolve o voto. Pois não, desembargador, eu agradeço. Em julgamento número 13, é uma apelação civil que tem como apelante Rocileda Carvalho de Salles e apelado Instituto Nacional do Seguro Social. O desembargador Wellington é o relator, a quem eu concedo a palavra.
Qual é o número desse, Excelência? É o 13. É o 13. Também o desembargador Elci vai substituir o desembargador Domingos Chalub. Senhor presidente, eu adianto que acompanho o relator pelo conhecimento e provimento do recurso. Eu estou conhecendo e dando provimento, realmente, neste. Desembargador Elci Simões, como vota? Voto no mesmo sentido. O desembargador acompanha na íntegra o voto do eminente relator. Proclamo o resultado por unanimidade de voto. Recurso conhecido e provido. Vide assinado o acordo. Número 15, desembargador. O 15? Isso. Apelação civil. Apelante, Sky Brasil Serviços Limitada. Apelado Ernesto da Silva Nery. Desembargador, eu sou o presidente e relator. Eu estou no meu voto, recurso conhecido e desprovido. Como vota Sua Excelência, o desembargador Elci Simões? Tem precedentes, desembargador, desse. Eu também acompanho o relator, porque já temos precedente daqui, mesmo da Câmara, sobre o assunto. Pois não, desembargador Délcio. Acompanho, Vossa Excelência. Proclamo o resultado por unanimidade de voto. Recurso conhecido e desprovido. Agora, em julgamento número 17. Uma apelação civil, apelante Banco BMG Sociedade Anônima. Apelada Kleine da Silva Nascimento. Eu sou o relator, eu estou caso semelhante. Apelação conhecida e parcialmente provida. Qual é o 16? Teria que ser o 16, desembargador. Mas ele já anunciou o 17. A gente volta para o 16. Dá licença, realmente eu tenho que anunciar o 16. É uma apelação civil que tem como apelante Sheila Roseli da Silva Miller e apelado Estado do Amazonas. Eu sou o presidente relator e, no meu voto, eu estou conhecendo recurso conhecido e provido. Antes de colher o voto do desembargador Elci, do desembargador Delcio, eu vou conceder a palavra pelo interesse público à doutora procuradora de Justiça, doutora Carla. Vossa Excelência deseja acrescentar alguma coisa? Não, Excelência, eu confirmo o parecer já exarado nos autos. Tá, eu agradeço. Como vota Vossa Excelência, desembargador Elci Simões? Acompanho na íntegra o voto de Vossa Excelência. Desembargador Délcio? Acompanho, Excelência. Proclamo o resultado por unanimidade de voto. Agora sim é o 17. Apelante ao Banco BMG, Sociedade Anônima, e Kleine da Silva Nascimento é apelada. Eu, como relator, estou danos morais configurados, redução do quanto indenizatório. Conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento. É o meu voto. Como vota Vossa Excelência, desembargador Elci? Acompanho na íntegra o seu voto. Desembargador Délcio? Acompanho, Excelência. Unânime a decisão. Já lido e assinado o acordo. 18. Apelação civil, apelante, Banco BMG Sociedade Anônima. Apelado, Nilton Gonçalves de Paula. Eu sou o presidente e relator. Manutenção do quanto indenizatório. Recurso conhecido e desprovido. Como vota Vossa Excelência, desembargador Elci? No mesmo sentido, Excelência, de Vossa Excelência. Desembargador Délcio? Unânime a decisão. 19. Apelante, o município de Manaus. Apelada, Ticket, Serviço Sociedade Anônima. Eu estou na conclusão do meu voto. Recurso conhecido e desprovido. Como vota Vossa Excelência, desembargador Elci? Com o relator, com Vossa Excelência, acompanho. Desembargador Délcio? Acompanho, Vossa Excelência. Proclamo o resultado por unanimidade de voto. 20º, tem como apelante Banco BMG Sociedade Anônima e apelada Maria Shirley Araújo Martins. Estou recurso conhecido e desprovido. Estou mantendo o quanto indenizatório em R$ 5.000. Como vota Vossa Excelência, desembargador Elci?
Acompanho, senhor. Desembargador Também Delcio. acompanho. Também acompanho, senhor. Decisão unânime. 21. É um agravo de instrumento que tem como agravante. Já foi julgado, doutora? O desembargador foi julgado. Já Número foi julgado. 22 agora. 22. Agravo de instrumento, agravante, Elizabeth de Fátima Basto Monteiro. Agravada, Petros, Fundação Petrobras de Seguridade Social. Desembargador Elci, o relator, a quem eu concedo a palavra. Excelência, é aquele caso que o desembargador Delcio pediu vista. Não sei se ele vai pedir vista, porque com a dúvida com relação à remessa para a Justiça Federal. Exatamente. Pede vista, desembargador Delcio. Peço vista, senhor presidente. Tá. Desembargador Wellington, quer adiantar o seu voto ou não? Eu aguardo, excelência. Muito obrigado. Suspenso o julgamento em razão do pedido de vista do desembargador Delcio. 23. Apelação civil, apelante Raimundo Torres de Lima. Apelado, Estado do Amazonas. Desembargador Elci Simões é o relator, quem eu concedo a palavra. Estou abrindo aqui o processo, excelência. Uma apelação que sobre a verbetação, apelação civil honorários advocatícios, defensoria pública. Nós temos precedente daqui que não cabe os honorários para a defensoria pública. E é nesse sentido que nós temos votado, porque é matéria sumulada pelo STJ e isso ainda não foi modificado. Então, eu estou conhecendo e desprovendo o apelo da defensoria, porque eles querem que arbitre honorários em favor do Estado pagar para a defensoria pública. É nesse sentido, desprovendo. Não, desembargador Wellington. Eu acompanho, excelência. Já tenho entendido. Desembargador Delcio. Acompanho. Matéria recorrente já na nossa corte, né? Proclamo o resultado por unanimidade de voto. Apelação conhecida e desprovida. O 24 é uma apelação civil que tem como apelante o Estado do Amazonas e apelado Tobias do Nascimento Silva. O desembargador Elci é o relator, quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhor desembargador, essa questão é os contratos temporários sucessivos às prorrogações, nulidade FGTS, que é devido. Então, nós estamos dando apelação conhecida e desprovida, porque o Estado tem que pagar o FGTS o que não tiver prescrito. Também é questão recorrente. Pois não, desembargador. O desembargador Wellington, como vota? Também acompanho, excelência. Desembargador Delcio. Acompanho, excelência. Apelação conhecida e desprovida por unanimidade. 25. Apelante Jacira Reis, Empreendimentos Imobiliários Limitada. E apelante Tecnisa, Sociedade Anônima. Ainda como apelada Roseli de Castro Pizza. Desembargador Elci, o relator, quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, essa questão é apelação, contrato, compra e venda, desistência, o consumidor desistiu, retenção, correção de juros, valores pagos, incidências. Para a hipótese de desistência, o dispositivo para a hipótese de existência, na aquisição de imóvel, tem o fornecedor o direito de reter 15% dos valores pagos por aquele que, sendo ilícita a cláusula contratual, que prevê a retenção de 50%. A cláusula contratual prevê 50%, mas nós temos aplicado de 15% a 20%. Eu fixei em 15%. A devolução dos valores pagos pelo consumidor deve incidir juros de mora a partir da citação. Apelação conhecida e desprovida. Porque eles querem que seja descontado 50% do que o consumidor pagou. Então, eu estou desprovendo a apelação, senhor presidente. Pois não, desembargador Wellington, como vota você? Acompanhe o relator, excelência. Desembargador Delcio. Também acompanho, senhor presidente. Decisão unânime, apelação conhecida e desprovida. O 26 já foi adiado, não é isso, doutor? Agora, julgamento em mesa. Pois não. Julgamentos em mesa.
primeiro processo é um embargo de declaração que tem como embargante Sul América. Desembargador, desculpa, esse processo também é complementação de julgamento. Teria que julgar os 5 membros, né? Mas o desembargador Chalub não está presente. Mas ele já votou, não já, doutora? Desembargador, caiu o meu sistema, eu não tenho como ver o voto dele aqui. Mas eu creio... Ele votou. Eu que tinha pedido vista, eu queria, se for o caso, eu apresento o meu voto agora, acompanhando na integralidade o voto do eminente desembargador relator, que é o desembargador Elci. Eu examinei realmente e vejo que os embargantes alegam omissão, em suma, que o acordo é omisso, pois não teria sido analisado algumas questões, como a ausência de medidas preventivas adotadas pelo Porto. O acordo desembargador, ele deixa claro a questão principal, que é excludente da responsabilidade, e vale-se da fundamentação de outros 2 acordos acolhidos, que foram de outros 2 acordos que já foram proferidos pela nossa Câmara. Não vejo como modificar e sim acompanhar na integralidade o voto do senhor desembargador relator, que foi pela rejeição dos acordos, dos aclaratórios. Todos já votaram, doutora? O meu sistema, desembargador, estou reabrindo. Acompanha, Excelência. Só consta o voto do desembargador Chalub, a favor, com o relator. Então, eu vou colher o voto do desembargador Wellington. Acompanha, Excelência. E de Vossa Excelência também, desembargador Delcio. Acompanha, Excelência. Proclamo o resultado por unanimidade de voto, agravo instrumento, embargo de declaração, conhecido, mas desprovido por falta de pressupostos legais. Unânime a decisão. O número 2. Processo número 2 também com participação do desembargador Chalub. Tá, então fica adiado o processo, que é embargo de declaração, que tem como embargante o Estado do Amazonas, e embargada Guaracira Calper. Ausente o desembargador Chalub, fica por via de consequência adiado o julgamento. Número 3, embargo de declaração que tem como embargante Digitron, Amazônia Indústria e Comércio Limitada. Embargado atual, cargo limitado. Também ele número 3 também tem a participação do o desembargador participa desse julgamento? Sim, 3, número 4 também. Adiado por ausência do desembargador que participa do julgamento, desembargador Domingos Chalub. O número 4, que tem como embargante Fazenda Pública do Estado do Amazonas, embargado Rocha e Paiva, embargada é uma empresa, também adiado pela ausência do desembargador Domingos Chalub. Número 5, também adiado a relatoria do desembargador Chalub. Número 5 fica também adiado pela ausência do desembargador Domingos Chalub. E também o voto não foi apresentado pelo desembargador relator. Desembargador, até o número 11 tem participação do desembargador Chalub. Até qual, doutora? Até o número 11. E ele não lançou voto. Todos esses já mencionados, até o número 11, ficam adiados pela ausência do desembargador Domingos Chalub. Vota número 12. 12 dá para julgar. Qual? Número 12. 12. Em julgamento, embargo de declaração que tem como embargante Cooperativa Central de Produtores Rurais de Minas Gerais, limitada, embargada Indústria e Comércio de Laticínio, limitada. Eu sou presidente e membro, embargador, relator, desembargador Elci Simões. Com a palavra, excelência. Eu estou rejeitando os embargos, também dizendo que a omissão, o achado não é omissão. Está posta aí. Desembargador Wellington, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho, Excelência. Eu também estou de pleno acordo, proclamo o resultado por unanimidade de votos, embargo e declaração conhecidos e desprovidos.
Desembargadores demais também tem participação do desembargador Chalub, e aí só poderia votar o número 20. Do 13 ao 19 ficam adiados pela ausência do desembargador Domingos Chalub, que obrigatoriamente tem que participar do julgamento. Então, número 20. Embargo de declaração que tem como embargante Condomínio Edifício Massimino Correia e embargado Antônio Carlos Mandato. O desembargador Elci Simões é o relator. Embargo de declaração conhecidos e desprovidos. Vota Vossa Excelência, embargador Wed. Eu acompanho, Excelência. Eu também acompanho, proclamo o resultado por unanimidade de voto. Eu verifico que a pauta esgotou. Sim, não há mais nenhum processo. Indago aos senhores colegas desembargadores se tem alguma manifestação a fazer. Agradecer, senhor presidente. Uma ótima semana a todos, senhor presidente. Eu também agradeço o comparecimento. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Doutora Carla Fregapane. Bom dia a todos. Desembargador Wed, desembargadora Socorro, desembargadora Cid. Fica terminada a nossa sessão. Obrigado. Bom dia. Muito obrigada. Um bom dia. Bom dia, desembargadores. Bom dia. Pode desligar. Pode ter aquela...